E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Vocês que têm crido na Palavra de Deus, vocês que têm aceitado, que têm colocado a vida sobre a Palavra de Deus, que têm obedecido, que têm seguido as suas regras, que têm estabelecido a Palavra de Deus como regra de vida, como disciplina, como bom viver. Veja só, quando Deus nos dá a sua palavra, não é que Ele queira e nem incite a nós para que sejamos religiosos. Ele não quer ninguém religioso, careta. Ele quer que nós sejamos livres. Ele quer que nós sejamos absolutamente livres. E o que mais amarra, o que mais escraviza o ser humano do que o pecado? É ou não é? Aqui para nós. Quando uma pessoa é viciada, ela é refém do seu vício. Uma pessoa viciada na bebida, ela é escrava da bebida. Uma pessoa viciada nas drogas, ela é escrava das drogas. Você veja que quantas pessoas matam, roubam, tiram a vida de outras pessoas inocentes por conta, seja da bebida, seja por conta das drogas, seja por conta da violência, que as pessoas ficam violentas. Enfim, você verifica que o pecado destrói o ser humano. A prostituição. Por exemplo, a prostituição. Quantas jovens se prostituem aí, se entregam à revelia para qualquer um, fica com outro amanhã. E de repente ela está grávida, não sabe quem é o filho. Não sabe quem é o filho. O filho nasce sem pai. Eu pergunto, essa criança é de Deus? Foi Deus quem gerou essa criança? É da vontade de Deus essa criança? Não. Isso é fruto do pecado. É fruto da rebeldia. É isso mesmo, minha amiga. Então, você dá à luz uma criança que não sabe quem é o pai. Quer dizer, falta de disciplina, falta de ordem, falta de espiritualidade, falta de temor a Deus. Então, essa criança, com certeza, 99,99% de chance dela vir tornar-se uma pessoa viciada, bandida, assaltante. Por quê? Porque ela vai nascer, crescer, se desenvolver sem a imagem do seu pai, sem o referencial do seu pai. Então, por conta de uma prostituição, você fica refém do filho que gerou, que não sabe quem é o pai. Aí você vai começar a sofrer por conta dessa criança. Começa a gemer, chora porque ele não tem condições, você não tem condições de criá-lo. Enfim, é um inferno, é um verdadeiro inferno. Fruto do pecado, fruto da rebelião, da prostituição. Então, o pecado é o maior escravizador do ser humano. Ele leva as pessoas à morte. A pessoa bebe, depois vai dirigir, conduzir um automóvel, bate, mata, morre. Às vezes mata e não morre, enfim. Mata gente inocente porque bebeu e dirigiu. Fruto do pecado. Fruto da falta de temor a Deus. Minha amiga, meu amigo,
quando a pessoa é convertida, quando ela é de Deus, quando ela é nascida de Deus, o seu comportamento é de acordo com a palavra de Deus. Ela vive dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E essa criatura tem paz. Ela vive em paz. Agora, ela diz que é convertida. Ela frequenta uma igreja, mas vive na prostituição. Que paz que essa pessoa pode ter? Nenhuma. Então você vê por aí muitos crentes perturbados, endemoniados, oprimidos. Por quê? Porque acreditam na palavra de Deus, mas não praticam essa palavra. Então, Deus fala, olha só como Deus fala, olha só como ele, lá no livro de Zacarias, capítulo 8, Deus diz assim, olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvi estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Bem, Deus está falando, obviamente, do templo de Salomão, porque quando Salomão estava construindo o templo, havia um ânimo, havia uma alegria por conta dos construtores, por conta das pessoas que ajudavam, e você sabe, foram milhares e milhares de pessoas, de trabalhadores. Mas aqueles trabalhadores não trabalharam sozinhos, não. As mulheres faziam comida, as mulheres levavam água. Então, havia um trabalho constante, havia alegria na construção do templo de Deus. E quando esse templo é feito, quando é construído, quando o templo é construído no que diz respeito na salvação de almas, quando o templo é construído na libertação dos oprimidos, a visão da vista, o retorno da visão à vista aos cegos, o ressuscitar de mortos. Enfim, quando as pessoas começam a se restabelecer, ou melhor, nascer de novo, por obra da pregação do Evangelho, então também está sendo construído um templo, porque ali está o templo do Senhor, ali está o templo de Deus. Você sabe que Deus não vive, não mora em templos feitos pela mão do homem. Ele não mora. Ele só faz habitar nos templos que ele constrói, que ele edifica. Mas ele mandou Salomão construir o templo. Ele mandou Moisés construir o tabernáculo. E nós estamos construindo o templo, a casa do Senhor. E é interessante que, da mesma forma, há um paralelo, você sabe, há um paralelo. Enquanto nós construímos o templo de Salomão, você há de convir que há uma alegria por parte de todos nós, tanto aqueles que trabalham como pastores, como os nossos colegas, todos nós estamos trabalhando, pedindo oferta, né? Estimulando a fé das pessoas para nos ajudarem a construir, e as pessoas estão se engajando nessa construção bonita, que será para a glória de Deus, enquanto nós todos,
Eu não digo nós, especialmente eu, bispo, não, mas todos nós, cada obreiro, pastor, cada membro, cada pessoa que faz parte desse ministério ou dessa escola da fé, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, cada pessoa que está imbuída desse espírito de construção do templo, ela também está se renovando, ela está se reconstruindo. Essa é a realidade, porque nós somos avivados na construção desse templo. Essa é a realidade, não é verdade? Você não se sente feliz, você não se sente alegre de participar do Templo de Salomão, de contribuir com 1 grama de ouro, com 1 grama de ouro, 2 gramas de ouro ou 3 gramas de ouro, além do dízimo, que você sabe que do dia 7 até o dia 14 nós estaremos fazendo aquele mutirão de fé para arrecadar fundos na construção do templo, que você está assistindo. Você pode ver esse templo sendo construído ao vivo, porque está na internet. Você pode assistir agora, nesse instante. Está lá, a luz está acesa. Dá mostra o outro lado, olha, tá vendo? Caminhão trabalhando, tá vendo? Caminhão. Nós temos a outra câmera que não é tão boa, mas você vai ver que a luz na outra câmera mostra o outro ângulo, tá vendo? Isso você está vendo de longe o templo, você vê aí as luzes acesas, o pessoal está trabalhando lá dentro na nave. Agora volta para a primeira imagem, que é mais nítida. Olha só, nós estamos vendo aí os caminhões caminhando, trabalhando, andando de um lado para outro. Quer dizer, o trabalho está sendo realizado diuturnamente. Em outras palavras, de dia e de noite está havendo esse trabalho constante. Por quê? Porque todos estamos animados. E esse ânimo de construir o templo, no fundo, é o Espírito Santo em nós. É ou não é? Essa é a realidade. E você sabe de uma coisa, minha amiga, meu amigo, uma coisa importante que as pessoas às vezes nem se dão conta, é que esse templo está sendo construído pela fé. Pela fé. Porque nós não temos recursos para pagar as despesas do final do mês. Mas nós temos certeza que o Espírito Santo vai levantar pessoas para nos ajudar a pagar essas despesas. E aí nós trabalhamos, nós lutamos, nós pedimos, nós insistimos. As pessoas são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações. Tudo porque o Espírito Santo está tocando. Você pensa o quê? Quando você determina a sua oferta, quando você diz, eu quero ajudar, eu vou fazer um sacrifício, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer alguma coisa além do que eu tenho feito para contribuir na construção desse templo. É o Espírito Santo que está fazendo isso com você. Porque os incrédulos não estão participando. O governo tampouco está participando. Ninguém está nos ajudando. Ninguém está nos ajudando. Esse templo está sendo construído com a sua, com a minha, com as nossas mãos. Por quê? Porque o Espírito Santo tem movido os nossos corações. Você vê, nós já gastamos aí 250 milhões. 250 milhões de reais já foram colocados nesse templo. E de onde veio esse dinheiro? Ele veio dia após dia, após dia. Ele veio porque o Espírito Santo abençoou as mãos dos ofertantes. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar, não vai ficar devendo nada a ninguém. Você acha que Deus vai ficar devendo a sua oferta, os seus dízimos, minha amiga, meu amigo? Você acha isso?
Não, é impossível. Para nós que cremos, que temos um relacionamento com Ele, de jeito nenhum. Nós sabemos que Ele vai nos recompensar. É claro que o que eu estou falando é loucura para as pessoas naturais, aquelas pessoas que não entendem as coisas do Espírito. Mas, para você que entende, é porque você nasceu de novo. Obviamente, é porque você já teve uma experiência com Deus. Então, à medida que estamos construindo o templo, também estamos sendo avivados, renovados na nossa fé. E eu estava conversando com uma pessoa, ela me falou assim, olha, bispo, aqui no templo tem vindo gente de fora. Tem vindo gente de fora para visitar. Porque entraram na internet e dentre uma dessas pessoas veio uma psicóloga, uma socióloga. E ela veio, ela é israelita, ela entrou no templo, ficou olhando. Ela veio lá da Europa e depois ela não conteve as lágrimas. Ela saiu chorando. Sabe por que ela chorou? Ela chorou porque ela queria ver esse lugar, esse templo, sendo construído lá em Jerusalém. O que não é permitido, pelo menos enquanto estiver essa situação entre que nós temos lá em Israel, entre palestinos e os israelenses. Então, nós sabemos, minha amiga, que esse é um privilégio só de nós, só nosso, você e eu. E é único. Esse projeto é único no mundo. Em todo o mundo existem catedrais, existem catedrais góticas, existem catedrais de 1000 anos, digamos assim. Mas todas elas terão que se curvar perante esse templo de Salomão. Sabe por quê? Porque esse templo, o seu desenho arquitetônico veio da mente de Deus, veio do trono do Altíssimo, veio da Bíblia. Exatamente. Portanto, essa réplica é única em todo o mundo. Você verifica, por exemplo, ninguém teve essa ideia. O cristianismo está há 2000 anos. O judaísmo, muito mais ainda. Ninguém construiu um templo como esse. Ninguém teve a ideia de construir o templo de Salomão. Ninguém. Então, é óbvio que muita gente critica, enquanto tem muita gente que aplaude e ajuda, tem outros que criticam, que jogam pedra, enfim, são pessoas que obviamente estão imbuídas de um espírito de inveja, né? Gostariam de participar e podem participar, custa nada, quiser ajudar, mas o espírito deles não é de ajuda, é o espírito de crítica. Mas por quê? Porque não é liberto sequer. Mas os que estão construindo, a verdade é essa, os que estão construindo, e você que está construindo, que faz parte desse empreendimento, você sente alegria em dar, é ou não é? Você sente alegria. Por exemplo, nós tivemos em todo o Brasil um bazar. Eu dei muitas roupas para o bazar, para vender minhas roupas, camisas, sapatos, terno. Eu coloquei lá no bazar. E todas as esposas dos bispos, pastores, em todo o Brasil trabalharam no bazar para recolher fundos para o templo. Olha que maravilha. Os pastores deram seus também roupas e sapatos, etc., gravatas, enfim. E todos num só espírito, numa só fé, numa só alegria. O povo estava alegre. O povo tem estado alegre em participar da construção do Templo de Salomão. Por quê?
Por quê? A pergunta é por quê? Por que que as pessoas estão tão alegres em dar, em ofertar, em construir esse templo? Porque o espírito da alegria, o espírito de Deus tem movido os corações. Essa é a realidade. Você, não sei se você viu, mas eu gostaria de poder mostrar para todas as pessoas um vídeo que mostra, né, um casal abraçando uma coluna, uma das colunas do templo. Carinho, um carinho extraordinário. E minha amiga, meu amigo, essa obra é de Deus. É o Espírito Santo que está movendo isso. E veja que Deus fala aqui em Zacarias 8, a partir do versículo 9. Sejam fortes as mãos de todos vós. A gente tem que ser forte para suportar as críticas, não, as pedras, etc. Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu povo, o seu próximo. Deus incitou os inimigos para o seu povo, porque ele estava vivendo em pecado. Então o povo se voltou para Deus de novo, pronto. Então, e começou a restabelecer, a construir o templo. Então Deus, alegre, feliz da vida, diz: mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Que maravilha! E há de acontecer, ó casa de Israel, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não tem mais, e sejam fortes as vossas mãos. Muito forte isso, né? Muito bacana isso. Quer dizer, sejam com as mãos que eles estavam construindo o templo naquela altura, e é com as nossas mãos que nós estamos dando as nossas ofertas, trabalhando, lutando para que esse templo seja edificado. Esse mês é o mês do templo. Todas as ofertas, todos os dízimos, todas as doações. Eu tenho ouvido falar de pessoas que diziam: bispo, eu gostaria de fazer uma doação de uma casa, de um terreno, gostaria de doar um automóvel, gostaria de doar minha joia, gostaria de doar isso, eu gostaria de doar um dinheiro especial. Minha amiga, fique à vontade, você pode doar o que você quiser. Agora, desde que tudo esteja legal, dentro dos conformes. Por favor, não me venha com doação que está para ser paga ainda não, que está devendo. Aí fica ruim, né? Às vezes a pessoa quer dar um carro, mas o carro está cheio de dívida. Aí, peraí, você não está dando, não está doando, você está querendo se desfazer do carro. Esse tipo de oferta não agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus é aquela que soma, aquela que multiplica, é aquela que traz resultado prático. Então, se você quiser, se você puder fazer uma doação, nós precisamos de grandes doações. Nós estamos pedindo, além do dízimo, nós estamos pedindo 1 grama de ouro, 1 grama de ouro, 1 grama de ouro que custa R$70, 70 e poucos reais, mas fica por 70, no mínimo 1 grama de ouro. Então você vai fazer um esforço para dar pelo menos 1 grama de ouro em todo o Brasil. Imagine nós todos da Igreja Universal unidos nessa fé, pelo menos, no mínimo R$70. Poxa, nós teremos aí uma oferta especial para
levar avante esse projeto até pelo menos uns 2 meses ou 3. Mas eu preciso da sua compreensão, da sua colaboração. Esse mês é o mês do templo. Aliás, é o primeiro mês do ano judaico. E também é o nosso mês, um mês do templo. E eu conto com você em o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que neste momento há pessoas que estão falando assim, bispo, não estão falando, mas estão pensando, puxa, eu poderia dar isso, eu poderia dar aquilo, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, poxa, eu tenho essa casa que eu nem uso, puxa, está lá jogada, fica lá, eu gasto dinheiro, raramente eu vou lá. Então, você que pode doar uma casa, um apartamento, doar uma coisa que venha somar mesmo, algo substancial, poxa, isso vai ajudar bastante. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em muita gente. Eu tenho certeza que agora mesmo, nesse momento, o Espírito Santo está tocando em pessoas que estão já, neste instante, fazendo os seus votos. O voto. Então, eu quero que você saiba que se você está sentindo, está sendo tocado nesse momento para dar, é o Espírito de Deus que está tocando em você. E você deve se colocar, você deve regozijar-se, porque você foi chamada por Ele para nos ajudar. Então, vamos unir a nossa fé, vamos construir o templo, porque esse é o mês do templo. Agora nós vamos fazer uma oração para todo o povo que tem colocado a sua vida no altar de Deus. Você que deseja a nossa oração, aproxime-se do seu rádio receptor, do seu computador ou da televisão, a TV Família. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado e querido, é tão bom ler estas palavras, palavras que saíram da tua boca. Tu disseste, meu Pai, sejam fortes as vossas mãos. Às vezes, meu Senhor, as pessoas têm o desejo de ser forte, de contribuir, de somar, de colocar o seu tijolo nesta casa que é edificada para a tua glória. Mas talvez ela não tenha nada, meu Senhor. Talvez seja como a viúva pobre. Nós estamos pedindo pelo menos R$70 de cada pessoa. Mas há pessoas que dizem, olha, ô bispo, eu sinto tristeza porque eu só posso dar R$5, R$10. Eu só posso dar uma quantia pequena. Então eu quero te pedir, meu Jesus querido, essa criatura que está me ouvindo nesse momento e que tem essa dificuldade de ter as suas mãos fortes, então, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo essas mãos. Minha amiga, meu amigo, coloque as suas mãos no seu rádio receptor, no seu computador, na televisão. E em nome de Jesus, sejam as suas mãos abençoadas, sejam prósperas. Eu determino que sejam prósperas essas mãos. Eu determino que, ao invés de 5, de 10, de 15 reais, você vá ter não 1 grama de ouro, mas vários gramas.
Agora mesmo eu abençoo as suas mãos. Sejam elas prósperas, na unção do Espírito Santo, na autoridade que o Senhor Jesus me concedeu. Eu abençoo você, eu abençoo estas mãos para serem fortes, para serem abençoadas, prósperas, para que elas possam ajudar-nos a construir esse templo. Oh, minha amiga, meu amigo, nem o inferno inteiro, nenhuma maldição, nenhuma inveja, nem todo o inferno é capaz de impedir que as suas mãos sejam abençoadas, porque eu as abençoo. E você que crê, diga amém. Você que acredita, diga amém. Eu creio, eu recebo esta bênção. Ah, minha amiga, meu amigo, sejam prósperas as suas mãos, sejam enriquecidas. Ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, confirma, testifica dentro dessa criatura que a partir de agora suas mãos são fortes para construir o templo do Senhor. Eu te peço, meu Pai, para com todo o povo, as pessoas que estão me ouvindo, que estão com um grande desejo, um enorme desejo de participar e que vão participar, e elas têm pedidos, elas têm necessidades, elas têm seus problemas pessoais. Meu Pai, que essa oferta venha lhe agradar ao ponto de fazer abrir as janelas dos céus e fazer chover sobre as suas vidas as bênçãos prometidas. E ela seja atendida nos seus pedidos. Ó Espírito Santo, tão somente confirma essa bênção na vida de todos os que me ouvem, porque tu sabes, meu Pai, que não é para a minha glória, nem para a glória da Igreja Universal do Reino de Deus, mas para a tua única e exclusiva glória, meu Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos e esse povo está abençoado. Está abençoado. Assim como eu determino, assim sucederá. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu por mim, o meu Jesus. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma.